Boa noite, irmãs. Depois do perrengue do microfone, o perrengue do computador, conseguimos, né? Que bom que vocês vieram. É uma alegria, gente, mesmo uma virada fria dessa, poder se juntar para ouvir a palavra de Deus, né? Deixa eu só pegar uma coisa que eu esqueci, um livro que eu queria mostrar para vocês. Esqueci. Nas quintas, a gente está estudando esse livro, né? Eu já falei sobre isso. Que são os 10 elementos da feminilidade à luz da palavra de Deus. O que é ser feminina de acordo com a palavra de Deus? E aí, desde o começo do ano, a gente já passou por vários assuntos. Qual é a base desse livro? Tito 2. Tito 2. Vai ser lido hoje, né? Então, vou deixar um suspense, já sabe, mas Dona Flávia vai já lembrar. E quais são os 10 elementos, né? Discernimento, honra, afeição, disciplina, virtude, responsabilidade, benevolência, disposição, legado e beleza. Alguns já foram ensinados, estudados, né? E se você perdeu, tá no YouTube da igreja. Outros a gente vai usar nas quintas-feiras, uma por mês, até novembro, que é quando a gente encerra. E para finalizar os 10, outros vão ser estudados no domingo de manhã, na escola dominical. Então, aquela revista que a gente está estudando, Abrindo o Coração, ela tem 8 lições e em mais 2 domingos a gente esgota ela, né? E como temos aula até 10 de dezembro, a gente vai terminar esses elementos que ainda não foram dados. Então, ao final do ano, a gente vai ter estudado aquela lição de domingo inteirinho, aquela revista inteirinha, e os 10 elementos também, todos, né? A gente vai conseguir completar todos, tá bom? Então, só para vocês não... Quem perdeu os primeiros, corre atrás e entra na linha, né? Vamos orar, então, pelo dia de hoje. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntas, reunidas, em Teu nome, Senhor, para aprender mais e mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por capacitar e nos ajudar, Senhor, com o Seu ensino para as lutas do dia a dia. Obrigado, Senhor, pelas irmãs que estão aqui presentes, aquelas que vão assistir em casa, Senhor, cuide delas também. E que esse momento seja de bênção, de honra e glória ao Teu nome, Senhor. E é por isso que eu oro, Senhor, por essa noite, e louvando a Ti sempre, Senhor. É por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem sido um privilégio aprender a palavra de Deus, porque sempre é, né? E o tema dessa noite é legado. Legado. E aí a gente pensou, quem podia falar de legado para nós? E aí quem vai falar hoje de legado para nós é a Dona Flávia. Vem aqui, Dona Flávia, vamos começar? E ela estudou, preparou, e no final a gente vai ter até música. Boa noite, irmãs. Boa noite, Sim. E como a Lu já falou, nós estamos estudando esse livro, né? Ele chama 10 elementos da feminilidade. E nós vamos estudar hoje o elemento número 9, que é legado. E o legado, ele está mais direcionado nesta noite para a maternidade. Então, nós vamos aprender sobre maternidade. E
O que é o legado? O legado é tudo aquilo que é transmitido a outra pessoa que vem a seguir. No nosso caso, eu criei, isso aqui não está no livro, se estiver errado, erro é meu. Eu criei o legado espiritual, esse termo espiritual eu que acrescentei. Porque, como mulheres que temem a Deus, nós temos a missão do legado espiritual que está em Tito 2, como a Lu já falou. Capítulo 2, e os versículos de 3 a 5. Por favor. E nesses versículos, nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo recomenda a Tito, que é um jovem pastor, que ele oriente as pessoas da igreja. De que forma? Primeiro, dá instrução para os homens, depois para as mulheres, né? E depois para as mais jovens. Então esse é o nosso legado e que nós vamos estudar. O que nós temos que passar, né? E eu vou pedir para alguma irmã ler então para nós Tito 2, 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Muito obrigada. Então, se nós observarmos, a primeira mulher, o nome dela era Eva, que significa doadora de vida. E a maternidade foi algo que Deus planejou para nós, né? É exclusivo. A mulher, ela tem o dom de Deus de gerar vidas. E é interessante também que já a menina pequena, ela já brinca com a boneca de mamãe, né? Leva a filhinha no médico, e é tão bonito isso, né? Então, e à medida que a menina cresce, aí chega uma idade que é comum também, ela imaginar, quando eu tiver filhos, meu filho vai ter tal nome, é minha filha, eu quero tanto, e ficar sonhando, né, com a maternidade. Então, ela é dom de Deus, é inerente à mulher. E nós vamos falar de uma maneira ampla. Claro que tem exceções, mas existem também mulheres que, por alguma razão, elas são inférteis, né? Elas não geram, não engravidam. E a infertilidade gera na mulher, na maioria das vezes, uma situação difícil dela lidar, que ela não planejou, né? Então, às vezes, ela fica triste, outras vezes pode acontecer até mesmo de ter inveja. Quem já passou por isso sabe, né?
fica triste quando sabe que uma prima ou uma amiga que casou na mesma época já está grávida e ela ainda não. Então, ela quer ficar contente, mas é um sentimento muito, muito triste na maioria das vezes. A sensação da infertilidade. Às vezes gera até doença, depressão, porque não é o normal, né? A infertilidade, nós vemos já na Bíblia. Nós vemos em Gênesis 30, o versículo 1, quando Raquel fala para Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. Não é? Está na Bíblia isso. Então, para uma pessoa chegar a esse ponto, né? E aconteceu que Jacó tinha outra esposa, que era irmã dela, a Lia. E a Lia era fértil e dava filhos para Jacó. E ela não. Imagine o sofrimento dela, né? Isso foi criado entre as duas um ambiente hostil, né? Uma competição. Eu vou dar filho porque assim ele vai gostar de mim. A outra... Então, era uma situação muito difícil entre as duas, por causa dessa situação. O mesmo aconteceu com Ana e Penina, né? Como Ana sofria e chorava, né? E também tinha isso, Penina mostrava as crianças para Ana, a felicidade dela de gerar. Olha o que Ana passou. Então, a infertilidade tem as consequências tristes, né? Nós vemos aí que o apóstolo Paulo fala sobre mulher idosa. Há quem entenda que mulher idosa é aquela mulher que já teve filhos, que já são adultos, filhos, e que chegou a uma certa idade que não gera mais, né? Porque essa é o natural da vida, é o período fértil. E depois entra se torna uma mulher idosa. Então pode ser entendido dessa forma. Como pode ser também a mulher mais velha, é entendido que essa seja a mulher que Paulo se refere. Nós vemos, essa foi a introdução, né? Agora nós conhecemos o livro de Juízes, que foi um período muito conturbado para a nação de Israel. As nações vizinhas invadiam Israel. E Israel vivia amedrontado e perdia, né, nessas batalhas, acabava se misturando com outros povos e viviam sem a orientação de líder. Então foi um tempo muito triste, muito conturbado para a nação de Israel. E nesse período de Juízes, que até o livro termina dizendo: e cada um fazia como bem lhe parecia. Então vocês imaginam, né, uma casa, uma empresa, uma igreja, que não tem líderes. Então cada um vai fazendo conforme acha. Era assim. Cada um fazia conforme bem entendia. Às vezes, de tanto o povo sofrer, clamava a Deus, lembrava de Deus e Deus mandava juízes. Mas terminava aquele tempo, voltava todo o sofrimento outra vez.
E neste clima, Deus levanta uma mulher que tinha dons de profetizar, que foi Débora. Então, se nós lemos Juízes 4 e 5, nós vamos conhecer Débora melhor e vamos conhecer melhor a vida dela. A Bíblia diz que ela era casada, que ela tinha dons proféticos, que ela era uma conselheira. E ela julgava uma nação em caos. As pessoas iam até ela levando suas questões complicadas e ela dava ali o parecer dela. Então, ela era ali uma orientadora, né? E então ela aconselhou Baraque a enfrentar o rei de Canaã. E ele então disse para ela: eu vou, mas eu quero que você vá junto, só se você for junto. Então ela acompanhou Baraque. Ela era uma mulher da tribo de Efraim. Ela caminhava com Deus. Ela tinha um espírito nutridor dado por Deus. Ela era uma mulher de coragem e compaixão. E, ao mesmo tempo, ela se via como mãe em Israel. Então, eu falei no início que toda mulher pode se tornar mãe, até as inférteis. Eu não sei o caso dela, se ela era infértil, se tinha filho ou não tinha. Mas o fato é que ela se via como mãe em Israel. Ela era uma mulher forte, era uma mulher capaz. E ela sabia que tinha o chamado para a maternidade. Então, ninguém precisa ficar triste, né? Porque todas nós podemos gerar filhos, né? Filhos do coração, podemos gerar filhos aqui no nosso meio, né? Pessoas que a gente confia, que a gente pode ouvir uma palavra, alguém que pode acolher, a gente pode ser acolhido, né? Então, se nós temos filhos biológicos, nós somos chamadas a ser boas mães para os nossos filhos. Mas, no entanto, Deus quer nos usar como mães espirituais, vamos dizer assim. Nós podemos trazer bons frutos para a glória de Deus. Aonde nós estivermos, nós estamos testemunhando. As pessoas estão nos observando. Seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, ou mesmo na igreja, seja andando na rua, onde nós estivermos, nós estamos sendo observadas. E então, nós muitas vezes não sabemos, mas há quem chega até nós para dizer: olhando sua família, eu agora passo a ter noção do que seja família. Porque tem muita gente que não sabe, vem de família desestruturadas, então observa a nossa família. A nossa família é testemunha. E nós temos que dar um bom testemunho, né? E uma ocasião aconteceu isso comigo. E então, hoje, essa pessoa já é batizada, está envolvida com obra infantil na igreja, cria, tem filha biológica,
que é adolescente, que está acostumado a ler a Bíblia, que testemunha, que conhece uma adolescente e que participa no grupo de coreografias. Então, nós damos frutos, independente do lugar que a gente estiver, tá? Eu e você, tá bom? Nós vamos dar frutos, nós podemos dar frutos. E esses frutos vão gerando outros frutos, tá? Então, agora nós vamos, não sei se eu pedi para a Lu, o Salmo 92, versículos de 2 a 15. A senhora vai lendo, aí eu vou mudando, tá bom? Tá. Então esse salmo diz assim: anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Ó insensato, não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão dispersos, serão dispersos. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Bem, nós, como mulheres idosas, podemos ser frutíferas. E biologicamente, nós podemos ser consideradas mais frágeis. Por quê? Porque é próprio da natureza, né? Os anos vão passando e a gente vai ficando menos produtivas. Aqueles trabalhos que fazíamos antes não fazemos. Porém, espiritualmente, nós podemos florescer, frutificar. A Bíblia nos diz sobre cedro e palmeira. O cedro, ele tem raízes profundas, duram em torno de 2000 anos. Eles crescem até 3 metros de altura e diâmetro. A madeira do cedro, ela é vermelha, é perfumada, ela é resistente a insetos e a deterioração. A palmeira, quanto mais velha, mais produz. Os frutos são mais doces. Ela cresce de 1 a 2 metros de altura. E as fibras do tronco são elásticas, olha que interessante. E elas se curvam com o vento, mas elas não se quebram. Então, aqui, a autora faz uma comparação da mulher com o cedro e a palmeira. No caso da palmeira aqui, elas dão frutos. Quanto mais velhas são as árvores, mais doces são os frutos da palmeira. Tâmara, né? Que é o fruto da palmeira. E é interessante, a fibra do tronco elástica, elas se curvam com o vento, mas não se quebram. Isso significa que a gente pode ter dificuldades, lutas, provações, mas nós estamos firmes com o Senhor.
firmes, dando frutos, testemunhando, não é? Não precisamos nos quebrar e nos quebrantar, sim, diante de Deus, né? E eu vou fazer uma leitura bem. Aqui no livro diz assim: à medida que você fica mais velha e mais sábia, deve ficar mais madura espiritualmente e dar mais frutos. Eu, Nancy, que é a autora, uma das autoras, amo o Provérbios 4:18 e o incluo com frequência nas saudações de aniversário. A perspectiva de Deus é que, se você for uma pessoa correta e fiel, sua vida é como a luz do amanhecer. Começa com um pequeno raio de luz e, à medida que o dia avança e fica mais perto do meio-dia, o sol fica mais alto no céu, até que ao meio-dia a luz fica mais brilhante. Essa é a forma como deveríamos pensar sobre o envelhecimento. Jamais deve haver um momento em sua vida, por mais idosa que seja, em que pare de florescer, crescer e dar frutos. Não existe jamais um tempo para se aposentar espiritualmente, jamais um tempo para ser posta espiritualmente na prateleira. Uma mulher idosa, temente a Deus, floresce. Ela está cheia de vitalidade espiritual. Seu corpo físico pode estar diminuindo. Isso faz parte da maldição da queda. Contudo, seu ser interior é renovado dia a dia. Ela jamais para de crescer, jamais deixa de ser frutífera, jamais para de treinar mulheres mais jovens, jamais para de proclamar aos outros a bondade e as maravilhas de Cristo e seu Evangelho. Então, temos motivos, né, para continuarmos a florescer, a frutificar. Deus nos deu uma linguagem que chama a linguagem da mulher, para que nós passemos adiante. Aqui no livro, ele conta uma passagem das mulheres chinesas, numa época muito remota, criaram uma linguagem própria. Então, e aquilo deu resultado, enfim, elas se comunicaram, então era a linguagem criada por elas. Mas nós aqui temos a linguagem bíblica que Deus deixou para nós, que a Lu leu, para sermos exemplo para as meninas mais novas, e ensiná-las a ser boas esposas e passarmos adiante, né, este legado. Então, esta é a linguagem da feminilidade bíblica, a arte feminina de viver o design divino de Deus para as mulheres. E o título do livro é esse, né? Design interior, 10 elementos da feminilidade. Então, essa é a nossa função, frutificar, dar frutos, passar adiante o legado que Deus tem planejado para nós. Cada uma das gerações é desafiada a compartilhar o legado de mulher para mulher, de uma geração para a seguinte geração. Uma mulher mais velha, ela é mestra da virtude. Ela é professora, mentora, treinadora, mãe espiritual. É interessante também uma outra experiência que eu tive, também o mesmo caso, com outra mulher que também, observando a família, também entendeu o que é uma família, o que é um lar. E num momento difícil desta outra mulher, eu
acabei indo ao encontro dela, apesar de uma distância muito grande, e lá eu tive a oportunidade de sentar com ela e falar: isso precisa mudar, isso tem que ser assim. Igual a mãe faz com o filho, senta aqui, vamos conversar. Você falhou aqui. O jeito certo é assim. Vai dando toda a orientação. E coisas básicas, ela não sabia, não foi ensinada. Então, eu estou contando para vocês verem a carência, porque nós sabemos, então nós achamos que todo mundo sabe. Tem muita gente que não sabe, gente mais velha que vocês, que eu. Então, num dado momento eu parei de falar e eu olhei para ela. Ela estava assim à minha direita, ela estava desse jeito, olhando. Eu achei interessante, ela me piscava. E ela disse assim: fala mais. Se tiver mais coisa que eu preciso melhorar, fala. Entendeu? E eu achei muito interessante porque tudo isso aconteceu, está escrito aqui no livro. E eu vou ler para vocês verem como é real as coisas que acontecem. O livro não está falando coisa assim imaginária, não. Existe isso. Então, por isso nós somos mulher mais velha, ela é mestra da virtude, é professora, é mentora, é treinadora e é mãe espiritual. E eu vou ver... sim. O que seria mulher mais velha também? Nós podemos entender por mulher mais velha, como eu já falei antes, aquela que não gera mais filhos, já teve filhos biológicos, mas está numa idade cronológica mais avançada. Mas a mulher mais velha também pode ser alguém mais nova que a gente. Nós temos aqui várias idades, mas pode ser que a gente encontre uma mulher mais nova que está acostumada na igreja, que aprendeu desde criança, que está crescendo, aprendendo, e que pode ensinar alguma mulher mais idosa que está chegando agora, que nunca foi na igreja. Então, mulher mais velha, se pode significar também isso, tá? Não significa exatamente a idade cronológica. É bom que a gente desenvolva uma maturidade espiritual, né? Lendo a palavra, aprendendo, pondo em prática e buscando para sermos mulheres maduras, né? Deus quer que sejamos tanto aprendizes como mentoras. E eu vou fazer uma outra leitura. Que diz assim: o conselho que daríamos para as mulheres mais jovens é este: você pode ser jovem e sábia, mas há alguns aspectos da sabedoria e compreensão que você só alcança com a experiência de vida. Lembre-se disso e depois se lembre que Deus se importa com a forma como você trata as mulheres cristãs mais velhas. Elas devem ser tratadas com honra e respeito. Está em Levíticos 19:32, já naquela época, né, já tinha essa instrução. A forma como você trata as pessoas mais velhas é uma evidência da forma como você trata o Senhor. Valorize a experiência de vida das mulheres mais velhas à sua volta. Solicite as percepções dela, receba instruções e correção
com humildade, faça perguntas, ouça. Não é o que eu acabei de falar? Dessa moça que eu visitei? Ela foi humilde, eu na casa dela e eu, né, como que instruindo, mas eu vi que precisava. Então ela foi humilde, ela fez perguntas, ela ouviu. Hoje, o filho dela está com 18 anos. Era uma criança, mas é um menino ótimo, muito bem educado, dentro da igreja. E nessa época que eu tive lá, ele fez uma oração para, na hora da gente comer alguma coisa, né? Ele fez uma oração que foi, para mim, a oração mais bonita. Ele orava e ele pedia para que Deus não deixasse faltar alimento para outras crianças, né? A sensibilidade dele. E acontece que ela hoje também está firme na igreja, e lá na igreja ela tem uma mãe mentora. Eu sei que tem. Deus providenciou, né? E acontece que, em meio a tudo isso que ela vivia, a transformação de Deus foi tamanha que ela é muito esforçada, muito inteligente, ela já tinha uma boa escolaridade, ela se aperfeiçoou mais. Hoje ela lidera uma empresa. Ela trabalhava numa empresa e a empresa abriu uma filial e deu para ela administrar. Então veja o crescimento dessa moça, né? Agora, para as mulheres mais velhas, vocês devem ser um modelo, tem de ser um exemplo. Seu caráter e estilo de vida devem ser dignos de respeito. Devem levar uma vida tal que as mulheres mais jovens apontem para você e digam: é assim que eu quero ser quando eu tiver a idade delas. Contudo, Deus quer que vocês sejam mais que um modelo. Ele também quer que sejam uma mentora. Será que isso soa como algo acima do seu orçamento? Ouça, isso apenas significa se fundamentar em uma experiência de vida, prover encorajamento e exortação para as mais jovens. Se permanecer envolvida com uma geração mais jovem, continuará a dar frutos, e esse relacionamento com elas ajudará você a permanecer viçosa e verdejante. É preciso irmandade para criar meninas que alcancem a verdadeira feminilidade. Uma irmandade piedosa em que cada uma das mulheres aprende com as mais velhas e serve como mentora para as mais jovens. Esse é o plano de Deus para preservar a linguagem da feminilidade bíblica. Como? Uma água da senhora. Obrigada. Boa hora. Bem, agora nós vamos falar sobre mãe mentora. Mentor é aquela pessoa que inspira outras, né? E hoje em dia parece que tem até uma profissão rendosa, não é? O livro fala alguma coisa de ser mentor, caminhar com alguém e passar a instrução. Bem, mas no nosso caso aqui é espiritual, né? Trata-se de um relacionamento contínuo de aprendizado, diálogo e desafios com o objetivo de desenvolver uma pessoa íntegra. Essa é a nossa função de mentoras, tá bom?
Paulo era um grande mentor. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Apóstolo Paulo falando para Timóteo, outro jovem, né? E nós temos... você pode voltar, por favor? Porque esses versículos vocês podem anotar para ler na casa de vocês, para entender melhor a mentoria, né, de Paulo. Eu só não vou ler cada um deles por causa do tempo, que é curto. Então, agora, eu vou fazer uma outra leitura do livro. Que diz assim: quer você seja mais jovem, quer seja mais velha, tome a iniciativa de ser mãe mentora, né? Dê o primeiro passo. Se você for mais velha, aproxime-se das mais jovens e se envolva com elas. Não precisa ter doutorado em teologia, não precisa ter frequentado um seminário, não precisa ser uma grande professora de Bíblia. Apenas abra a sua vida, abra a palavra de Deus e caminhe junto com algumas dessas mulheres mais jovens. E esteja disposta a compartilhar com elas, fundamentada em sua vida e na palavra de Deus. Você pode dizer: estraguei grande parte da minha vida, fiz tantas escolhas erradas, falhei de tantas maneiras possíveis. Quanto mais velha ficamos, maior o catálogo de falhas e fracassos que Satanás pode jogar na nossa face. Você pode pensar: não tenho nada para oferecer. Contudo, você tem a ensinar, fundamentada em seus próprios erros, como também em seus sucessos. Você pode alertar as mulheres mais jovens sobre em que pontos pôs tudo a perder, em que momentos não confiou no Senhor, as dependências que sofreu. Você pode ensinar aquelas que vêm após você a se guardarem e a se protegerem, e os seus passos, né? Bem, então nós, mulheres mais velhas, nós podemos e devemos acompanhar as mulheres mais moças. Nós não temos que ser perfeitas. Antes de conhecer Jesus, quantos erros cometemos, mas a transformação que Ele fez na nossa vida, quanta coisa maravilhosa a gente pode compartilhar, não é mesmo? Nós não precisamos ser doutoras, especialistas, podemos abrir o nosso coração. Então, agora nós vamos passar para outro item, passando o bastão. Também eu deixei alguns versículos, e então eu quero fazer algum comentário sobre passar o bastão. Pelo que eu estava lendo aqui no livro, passar o bastão é uma modalidade de Jogos Olímpicos, né? Então, as corredoras, elas têm uma corrida para fazer, um percurso. E aí ela passa o bastão para a seguinte. Então a passagem do bastão conta muito ponto. Passando direitinho, pode significar uma medalha de ouro. Mas se não houver um treinamento na passagem do bastão,
perde. Pode ter corrido muito bem, mas perde, por causa da passagem, que não foi bem sucedida. Tem uma marcação, então tem que passar o bastão em cima daquele ponto, né? E tem o jeito certo, não pode deixar cair, então precisa ser treinado. E em Deuteronômio 6, 7, eu vou fazer a leitura desses versículos aqui. Você já fez? Que bom! Deuteronômio 6, 7. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tem mais? Só algumas referências. Tá. Então... desculpa, se tirar. É isso. Segunda Timóteo 3. 2 Timóteo 3,16. Então, o que é o passar o bastão aí? O que nós lemos é que os pais devem ensinar as palavras da lei para seus filhos. Eu não tenho tempo. Tem. Quando você estiver caminhando com o seu filho para ir para casa, vai falando da palavra de Deus. Quando seu filho for deitar para dormir, senta na beira da cama, faz ali um devocional, ora, fala da palavra de Deus, ensina. E essa é a recomendação, andando ao sentar, ao levantar, ao deitar, né? Então isso é muito importante, é uma ordem de Deus para nós, as mães, né? Mais velhas, ensinar. Também, Deuteronômio 4:9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Olha o legado da palavra que nós temos que passar de geração a geração, aos filhos, aos netos, não podemos esquecer. E 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, uma forma de educar nossos filhos, fez alguma coisa, precisa de correção, então vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala. E ali já pode pregar para o filho, né? É assim que conserta, né? Desenvolver o bom relacionamento, né? Entre os filhos. Bom, agora nós estamos já quase no final, tá? Do nosso estudo. E vai falar sobre mulheres de influência. Eu passei algum? Então, esse é um versículo muito conhecido, uma passagem conhecida nossa, né? Ruth, Noemi e Ruth, né? Então, Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti.
Então, minhas irmãs, nós conhecemos bem a história de Ruth e Noemi, né? E, inclusive na aula de domingo foi falado muito, não foi? Foi explicado muito bem sobre as duas, sobre a influência da Noemi na vida de Ruth, como Ruth aprendeu, como observou Noemi, né? E a ponto de dizer: deixo a minha família, a minha cultura, o meu Deus, e eu quero seguir o teu Deus. E nós sabemos, foi uma influência maravilhosa, e dessa influência, Jesus, o nosso Salvador, é dessa descendência, não é mesmo? E tudo foi dado, aconteceu muito bem. A Ruth casou com Boaz, teve filhos, enfim, tudo ficou acertado, resolvido. Em contrapartida, nós temos duas mulheres que uma influenciou a outra, mas de maneira muito negativa. Nós temos Jezabel e Atalia. Ah, tá. Então, vamos em casa ler 1 Reis 18:4. Nós vamos ver a atitude de Jezabel. Jezabel, nós encontramos também em 2 Reis, capítulo 9. E encontramos 2 Crônicas 22, de 1-3. Quem quiser anotar, eu vou repetir, sobre Jezabel e Atalia. 2 Reis 9 e 2 Crônicas 22, 1-3. Esses versículos falam sobre essas duas mulheres. Jezabel era casada com Acabe, né? O rei de Israel, um rei mau, influenciado por sua mulher má, né? Ela dava os conselhos péssimos, ela perseguiu profetas de Deus, ela fez coisas terríveis, idólatras, e ela era a mãe de Atalia. E Atalia seguiu os conselhos da mãe. Mais tarde, Atalia se casou com um rei de Judá, rei Jeorão. E ela foi uma influência negativa na vida do rei, o marido dela. Ela teve um filho chamado Acasias. Então, Atalia, filho de Jezabel, casou com o rei Jeorão e tiveram um filho chamado Acasias. Acasias herdou o reino de Judá após a morte, né? Ele foi rei lá em Judá. E foi um péssimo rei. A Jezabel, ela, embora tenha sido esposa de rei, ela morreu de uma forma trágica. Nem enterrada ela foi. Ela ficou exposta e os cachorros vieram lamber, né? A Bíblia relata tudo isso. Então, a leitura que eu vou fazer agora é o último ponto da minha fala, que acho que já falei muito, esgotei meu tempo. Então, eu vou ler para vocês. Você está passando o legado da feminilidade bíblica com cuidado e de forma intencional, com persistência? A capacidade de reproduzir espiritualmente
Compartilhar a verdade com os outros é um sinal de maturidade espiritual. Eu falei sobre maturidade espiritual, né? No início, que nós precisamos desenvolver. Se você conhece o Senhor há muitos anos e não está posicionada em um local em que possa começar a passar o bastão, há algo errado. É isso que diz o escritor de Hebreus. Embora a esta altura já devessem ser mestras. Hebreus 5:12. Em outras palavras, você caminhou com o Senhor tempo suficiente, já foi bem alimentada, já aprendeu bastante, é hora de começar a passar adiante. Você pode achar que ensinar não é para você, que esse não é seu dom. Será que já considerou que está sempre ensinando? Sua vida está sempre ensinando. Seu exemplo está sempre ensinando. Suas palavras e suas conversas estão sempre ensinando. A pergunta é esta: você está ensinando o que é bom? Você tem demonstrado a intenção sobre treinar as mulheres mais jovens nos caminhos do Senhor e nos aspectos essenciais da feminilidade das mulheres tementes a Deus? Então, aí tem mais outras perguntas. Você está passando com diligência a verdade do Senhor para a geração seguinte? Como você poderia ser mais intencional sobre deixar um legado piedoso? E tudo isto nos diz para olharmos para Cristo e evangelizarmos. Em outras palavras é isso, ensinarmos. E então nós vamos agora receber a colaboração de mulheres mais novas, que vão nos abençoar com um cântico que nos leva a sermos parecidas com Jesus. Eu agradeço a vida dessas meninas. Que Deus nos abençoe. A senhora escolheu a música e passou a missão para elas apresentarem, né? Isso, tá? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina.
Vou fazer um negócio que todo mundo quer, né? Vamos terminar com uma oração, né? Das menores às maiores. Mas eu sou menor. Olha o tamanho. Tá vendo como a estatura não conta? E a produção diz que... Vou ligar aqui só pra gente juntar. Vem cá, meninas. Que missão, né? A gente pensar que tão bom a gente ver alguém assim com esses cabelos não brancos e com uma caminhada cristã tão grande e disposta a continuar, né, dona Flávia? Isso me encoraja. Se a senhora não desistir, eu também não posso. E aí a gente tem as pequenas, que também estão olhando para as médias e para as maiores. E abaixo das pequenas a gente ainda tem as menores ainda. Então, que precioso a gente saber que sempre tem alguém olhando para a gente, né? E que o Senhor conte conosco para levar esse legado que é uma vida de mulheres que amam o Senhor de todo coração, né? As pessoas vejam mais do que o que a gente fala, que grite o nosso viver mesmo de mulheres que honram ao Senhor, né, dona Flávia? Vamos orar, então? Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, porque pessoas levaram a sério a passagem do bastão e por causa disso a Tua palavra chegou até nós. Por causa disso nós ouvimos a mensagem do Evangelho, por causa disso, Deus, nós conhecemos o Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que o Senhor desperte cada uma de nós a sermos mulheres que agradem ao Senhor com todo o nosso viver, Deus. Sejamos de fato comprometidas com a passagem do bastão, de forma que a gente honre ao Senhor de tal maneira que isso encoraje, isso motive aquelas que estão ao nosso redor para olharem para Cristo também. Nos ensina, nos ajuda a aprendermos com os erros e com os acertos umas das outras. Nos ajuda a valorizar as histórias dos mais velhos, a ter paciência para ouvir, para aprender, porque isso é privilégio. Nos ajuda a ter paciência também para ensinar os mais jovens. Quantas vezes a gente não tem paciência com os erros deles e a gente esquece que nós já passamos pelos mesmos. Nos ajuda, Senhor, a ser família mesmo. Família que cuida e que deixa esse legado eterno. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Tem um recado? Dia 20 de outubro. 20 de outubro. Vai ter que sair na transmissão, senão a produção despede a gente. Dia 20 de outubro, sexta-feira, né? Nós teremos um encontro de mulheres com a missionária Rebeca. E o encontro de mulheres da próxima quinta, depois desse evento, continuará, certo? Então, teremos 2 encontros de mulheres, um no dia 20 e o outro na outra quinta. Isso mesmo. O do última quinta segue o livro. Isso. E o da quinta anterior, a gente vai ter sexta anterior, a gente vai ter o privilégio de ouvir a Rebeca, né? A missionária Rebeca. Não é isso? Isso. Isso. Beijo, Natália. Pode desligar. Meninas, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Bom que vocês vieram e até a próxima, né? Obrigada, meninas. Obrigada.